Olá pessoal, bem-vindas, bem-vindos. Este é o canal onde nasce o futuro. Meu nome é Lucélia Oshiro e vamos ao vídeo da energia da semana do dia 9 a 15 de julho. É uma semana marcada pela lua minguante em Áries, e toda lua minguante é aquela lua de retração, de apaziguamento, de desinchaço, desinflamação. É uma lua de redução, tá? A luz no céu vai reduzindo, e na nossa vida também a gente pode ir reduzindo alguma coisa. Apagando alguns excessos, limpando alguns excessos. A lua minguante em Áries do dia 9 de julho, domingo, ela tá me trazendo uma energia de descanso do guerreiro. Porque Áries é aquele signo do impulso, mas também pode ser da impulsividade e da reatividade. E a lua minguante está pedindo uma retração, uma diminuição dessa impulsividade. Então você não precisa mais brigar, ou tem coisas que não precisam mais. Tem algumas brigas que não valem mais a pena porque você já brigou, você já fez o que tinha que ser feito. Agora acalma, descansa, né? Tranquilo, ok? A gente está falando também de uma lunação em Gêmeos. Então a lua nova, quando aconteceu, ela estava em Gêmeos, e agora a lua minguante está em Áries. Na lua nova em Gêmeos, que aconteceu em junho e que marca também, né, essa sequência que a gente ainda está vivendo, a lua nova em Gêmeos, a lunação em Gêmeos trouxe muita informação, muito movimento, então, nas últimas semanas, muitas ideias também. E agora, com essa lua minguante em Áries, é como se falasse de vazão ao excesso de ideias, de informação, de movimento, e fique só com aquilo que é essencial, aquilo que te motiva de fato, aquilo que toca o seu coração. Sol em Câncer, porque é onde o Sol está nesse momento. Essa lua minguante em Áries me fala muito dessa retração, dessa dinâmica de diminuir os excessos de iniciativa. Então é para você manter aquilo que você já tem, e dentro daquilo que você já tem, só fica aquilo que te toca o coração, aquilo que te é mais valioso, tá? E a gente tem também o regente de Áries é Marte, e Marte no dia seguinte, na segunda-feira, dia 10, ele vai sair de um signo de fogo, Leão, e vai entrar em Virgem, que é um signo de terra. E Virgem fala de eficiência e simplificação. Simplificar é o quê? É reduzir gastos, reduzir despesas, reduzir o gasto de energia, por exemplo, para fazer alguma coisa, para fazer com mais eficiência. Então, de repente, você não precisa fazer tanto ou tantas etapas, mas tem uma forma mais inteligente e eficiente de fazer alguma coisa na sua vida. Então, de novo, é uma fase, né? É uma semana para a gente limpar os excessos, para higienizar processos, higienizar situações, limpar mesmo. E a questão da redução, que a gente fala da lua minguante em Áries, essa redução, para mim vem também muito a questão da culinária. Quando a gente fala assim, vamos fazer a redução do molho, né? O que é a redução do molho na culinária? É você deixar lá no fogo para tirar o excesso de água e deixar só a parte mais saborosa, a parte mais essencial. E de novo, tirar o excesso de água, seria esse Sol em Câncer, né, que está iluminando a gente durante todo esse período, e deixar só aquilo que realmente faz sentido daqui para frente. Então é isso, é uma lua nova, é uma lua minguante de contenção. Contenção de impulsos, contenção de despesas, contenção de energia, reduzir excessos emocionais, impulsividade, tá? O que mais que a gente tem essa semana? Marte, né, continuando, que é o regente de Áries, que é onde está a lua
minguante, ele vai fazer um bom aspecto com o nó do norte, que fala sobre o futuro. Portanto, é uma ação de limpar em prol do futuro, como se a gente fizesse um faxinão na nossa vida e a gente já tirasse aquele armário que está caindo aos pedaços para dar espaço na nossa casa para um novo armário que vai vir no futuro. Tá? Mas para isso, a gente, antes de receber o armário novo, a gente precisa já deixar o espaço livre, aberto, para poder receber esse novo armário que vai chegar, por exemplo, tá? Então é um faxinão na nossa atividade, no nosso cotidiano ao longo dessa semana. Bom, o que mais que a gente tem também? Mercúrio, que é o planeta que fala dos movimentos e da maneira da gente pensar, da nossa inteligência, ele está entrando em Leão, na quarta-feira, dia 11. Mercúrio em Leão fala de uma mente mais criativa e de conversas mais interessantes, mais alegres. Então aproveita também, porque a nossa mente vai ficar mais dinâmica, tá? Podem surgir ideias muito criativas, muito elucidativas, e coisas apaixonantes também, movimentos em prol, né, daquilo que nos apaixona. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado, porque ao mesmo tempo que está acontecendo esse movimento de Mercúrio em Leão, trazendo uma autoestima elevada, digamos assim, um pensamento mais criativo, um certo otimismo na maneira de pensar, e a gente também tem o Sol fazendo um sextil, um bom aspecto com Urano, que fala de boas reviravoltas, né, no contexto mais macroeconômico, no macro cenário, na sociedade. Então pode ter boas notícias, sei lá, na economia, né, ou na política, alguma coisa que sinaliza que está acontecendo coisas boas, mudanças significativas, mas que impactam mais o coletivo. Porque Júpiter também está fazendo um bom aspecto com Saturno, então assim, tem uma vibe coletiva, tá? Macro, de crescimento, de otimismo, de melhoras, né? Porém, no âmbito mais micro, no nosso microcosmos, a gente tem muitas quadraturas ao longo dessa semana. Sol quadrando Quirón, Lua quadrando Netuno, Mercúrio quadrando Júpiter, Vênus quadrando Urano, Marte oposto a Saturno. Tudo isso, né, no micro. Então pode dar uma sensação de que no entorno as coisas estão melhorando, tá tendo uma melhora na economia, enfim. E daí vai lá e a gente já mete os pés pelas mãos, gasta demais ou superestima alguma coisa, avalia demasiadamente, né, pro lado bom, aquele positivismo tóxico, achando que tá tudo indo muito bem. Então pede um pouco de cautela, porque esse monte de quadratura que acontece ao longo da semana tá me falando isso, né? E afinal de contas é uma lua minguante, para a gente minguar, reduzir, conter os nossos impulsos, a nossa reatividade, limpar os excessos, lembra? Tá bom? Então é isso, uma lua minguante. Não significa que você não possa começar nada na lua minguante, mas na lua minguante a gente procura ficar um pouco mais observador, e especialmente essa lua minguante. Mas se você tiver que começar, vou começar um emprego, vou começar, vou casar, vou abrir um negócio, enfim, já estava tudo marcado, tudo bem. A lua minguante, começar algo na lua minguante não significa que vai dar errado. Significa que de repente não vai ser tão rápido o crescimento. Mas por outro lado, o enraizamento vai ser muito mais profundo. Tá? Então tem vantagens e desvantagens. Mas cada caso é um caso, né, gente? Então vamos lá, energia da semana com o tarô. Energia da semana com o tarô, o arcano que caiu, que saiu voando. Ai, ai, essas cartas que saem voando. O Rei de Ouros. Rei de Ouros. Falando de estabilidade material.
Que mais? Não virou, não vou aceitar. Mais uma carta para complementar esse Rei de Ouros. O Papa. Exatamente isso. Então, tem melhora financeira, tem concretização material, tem um certo chão mais estável em termos de economia, ou mesmo na nossa vida pessoal, uma sensação de que as coisas estão mais estáveis, tem mais riqueza, tem mais prosperidade, ou eu consigo vislumbrar melhoras na minha vida material? Sim. Né, daqui para o futuro, sim, porque o Rei de Ouros, ele traz uma perspectiva de crescimento futuro, tá? Não é imediatamente que eu vou ficar rico, mas ao longo do tempo, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, nessa energia, eu tenho uma tendência de ter um crescimento muito bom financeiramente ou na minha vida material. Mas esse rei vem acompanhado do Papa, que pede uma postura mais conservadora. Então, é guardar um pouco mais, fazer bons investimentos e não investimentos arrojados demais, porque o Papa é conservador. Ele foca mais naquilo que é tradicional, naquilo que já é conhecido. De novo, é uma lua minguante, então é uma lua de manutenção. Manter o que você já vem fazendo e não inventar novas mirabolâncias, pelo menos nessa semana, tá? O que temos que evitar ao longo da semana? O que temos que evitar? A morte caiu e o 5 de espadas virou no deck, tá? Eu vou aceitar as duas e vou ler em conjunto. A gente tem que evitar essa semana a morte. A morte fala de renovação, de vida nova. Então, a gente tem que evitar começar alguma coisa, tá? E também evitar aqui ficar chorando, né? Desolado porque alguma coisa não foi tão bom, né? E ficar no pessimismo, no negativismo. É uma semana para a gente evitar esse sentimento de, às vezes, de querer se vingar. Porque o 5 de espadas é uma carta que fala, essa briga não vale a pena, deixa para lá, passa para frente, segue em frente. Então é não ficar remoendo a morte de um sonho, não ficar remoendo a morte de alguma coisa na sua vida. Acabou, passou, né? Eu não vou procurar vingança, eu não vou procurar, sabe, ficar insistindo em alguma coisa que não deu uma colheita, porque a lua passada, né, a semana passada, que foi a semana de lua cheia, foi a semana da colheita. Então, às vezes, alguma coisa que não deu um bom resultado lá, e agora você, nessa lua minguante, você pode, né, algumas pessoas podem ter a tendência de falar assim, putz, o que foi que eu errei, por que deu errado, que droga, não sei o quê, e cair no excesso de negativismo, e aí querer ter atitudes impulsivas, emocionais impulsivas, intempestivas, digamos assim, para tentar resolver a todo custo, só que é uma lua minguante, entende? Assim, espera, avalia melhor o cenário, pensa melhor por que não deu certo, reveja a estratégia, tá? Não tenta forçar a barra, não força nenhuma situação. E o que temos que ativar ao longo da semana? O que temos que ativar ao longo da semana? A carta da Lua. A Lua fala das fases, esperar as fases de cada coisa, ter a paciência, né? Porque a Lua tem as fases dela, né? É cíclico. Então, não deu certo agora, lá na frente pode dar certo. Então, tem que ter esse respeito ao tempo. Porque as coisas não são no seu tempo, elas são no tempo que tem que ser. É o tempo da natureza, é o tempo cósmico, é o tempo, né? Enfim. E nem é o tempo de Deus, porque para Deus não existe tempo. Ok? Então a gente tem que respeitar o tempo de maturação,
o tempo do outro, porque às vezes a gente quer o que a gente quer na hora que a gente quer. E não é assim que vai acontecer. Então a gente tem que ativar essa sabedoria interna de fluir com as fases da vida e viver as nossas fases, tá? A Lua também fala de intuição, uma semana para a gente ativar melhor, né? Ativar mais ainda a nossa intuição, a nossa sensibilidade. E ativar a sensibilidade não é virar uma esponja emocional, mas é sentir, perceber através dos sentidos, não necessariamente do sexto sentido, mas através dos seus sentidos físicos, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você come, sentir a vida e sentir o que a vida está te falando. E também do que você está se nutrindo. O que você está assistindo todo dia, o que você está lendo todos os dias, o que você está ouvindo continuamente e o que você está falando todos os dias, qual é a história que você repetidamente conta para você mesmo e que você fala, você emana, você projeta no mundo e depois você também ouve e você fica se retroalimentando com uma história, de repente, de fracasso, né? Porque às vezes a gente fica assim, né? O auge da minha carreira foi quando X coisa. O auge, né, da minha vida era... Aí você determina que o auge foi lá atrás e que nunca mais vai ter uma nova possibilidade de estar tão no topo quanto aquela vez. Então você só está indo ladeira abaixo. Que é essa carta aqui. Eu tô aqui, ladeira abaixo, coitadinho de mim. Que é para evitar essa semana. Se você ainda não chegou nesse Rei de Ouros, você vai chegar. Você vai chegar, mas precisa estudar, precisa, né, permanecer, precisa ter tempo de dedicação, sim, porque o Papa ele não se faz do dia para a noite. Né? Geralmente o Papa é velho, né? E quanto tempo ele levou para ser Papa? Ele se dedicou muito. E aqui a gente está falando de Lua e de respeitar o seu tempo. Não compare o seu tempo com o tempo das outras pessoas. Não compare o seu processo de enriquecimento com o processo de outras pessoas. Tá? Cada um tem o seu processo. O que mais para essa semana? O que temos que prestar atenção ao longo dessa semana? A carta do homem. A carta do homem me remete à ação, né, que é Marte. Prestar atenção na nossa atitude, naquilo que a gente faz para conseguir as coisas que a gente quer. O homem fala do nosso lado yang, da nossa vontade de brigar, de batalhar, de conquistar as coisas, e que isso também está relacionado ao nosso sagrado masculino, que é a força do pai dentro da gente. Então, como você aceita ou recebe o seu pai dentro de você? É essa força que a gente está falando, tá? Se você tem um pai fraco, a sua atitude vai ser fraca. Ou se você vê o seu pai como fraco, ou se você enfraquece o seu pai dentro de você, se você não honra o seu pai, você não está honrando o seu sagrado masculino e por isso que ele está fraco, por isso que a sua potência de brigar, de conquistar, né, de crescer financeiramente, está fraca, tá? E aqui o Papa também fala de família, honrar a sua família. Honrar o seu pai, honrar a sua mãe, honrar a sua linhagem ancestral, que é o Papa, né? Tudo isso é o Papa, para que você tenha crescimento material. E que mais que a gente tem que prestar atenção? Na carta da Lua. De novo, né? A gente tem a Lua aqui e a Lua de novo. Só que essa Lua, ela é a Lua dos apaixonados, a Lua da serenata. Presta atenção para algumas pessoas aqui, presta atenção, tem gente querendo chegar até você e você não está querendo ver, ou você não está prestando muita atenção. Então, presta atenção que pode ter conquistas chegando.
E aí não é que assim, eu vou ser conquistada, vai vir alguém me... Não, né? Você também tem que se colocar numa postura de conquista, né? Não só uma postura passiva, eu vou ser conquistada, alguém vai vir me conquistar. Não, eu demonstro que eu tô interessada nessa pessoa também, que eu estou apaixonada e eu demonstro. Também tem que ter isso. Eu mostro aquilo que eu quero. Se você não falar para o universo o que você quer, ele não vai adivinhar, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, né, nas consultas, eu quero um amor. Na verdade, eu não sei se eu quero, talvez eu queira, talvez não, mas a pessoa está fazendo uma consulta de amor, né? Fulano gosta de mim, fulano não gosta de mim, o que fulano sente, o que fulano não sente? A leitura dela é só de amor, mas ela fica assim, se negando, falando... mas tudo bem, se não vier, não veio. Mas tudo bem, eu nem sei se eu quero mesmo. Sabe? Então, assim, se você quer um amor, defina que você quer um amor e vá, né? E se coloque à disposição para brigar, para conquistar isso na sua vida. Agora tá, então, não é o amor que eu quero, é um emprego melhor, sei lá, o que você quer. Mas você tem que definir. Né? A lua é a lua dos apaixonados, mas apaixonado não necessariamente apaixonado por uma pessoa. Você pode ser apaixonado por um projeto, apaixonado por né, por uma filosofia de vida, por um trabalho, por um lugar, enfim. Encontre a sua paixão, encontre aquilo que te encanta. Não te iluda. Diferente. Não é para você encontrar buscar ilusões, mas é para você buscar encantamento na vida. Que mais? Para a semana, agora vamos tirar uma carta dos anjos para cada dia da semana, tá bom? Eu parei de fazer as leituras diárias porque, né, não estava fazendo muito sentido, né? Não tinha tantas pessoas visualizando. Então, eu parei com esse tipo de conteúdo, mas eu tô colocando eles aqui nessa leitura semanal, tá? Então, vamos lá. E a leitura para cada um dos signos vai postada amanhã, tá? Vai ser postada amanhã aqui no canal. Mensagem para cada dia da semana. Vou cortar o deck. Eu sei que tem gente que gosta de ver a mesa, mas por uma questão de ângulo de câmera não dá para mostrar a mesa. E é por isso que eu mostro as cartas, tá, gente? Então confia em mim. Confia no que você não tá vendo, tá? É só isso que eu peço. Eremita, 5 de fogo, cavaleiro de terra, rei de água e 5 de água. Isso pra semana, tá? Uma semana que tá pedindo aqui equilíbrio, né? Mas vamos lá. Então, segunda-feira, a carta do Eremita vem falando de um dia de mais quietude, de busca de autoconhecimento e introspecção. Por falar em autoconhecimento, vem fazer o mapa do autoconhecimento comigo, porque é muito legal mesmo, tá? Modéstia à parte, vale a pena. Daí meu contato tá aqui na descrição do vídeo. Então, o Eremita fala de você passar algum tempo meditando tranquilamente. Daí você fala, cara, mas em plena segunda-feira eu tenho que trabalhar. Tem outras formas de você meditar. Trabalhando, comendo, bebendo, né? Lavando louça. Tem outras formas. Dá uma olhadinha na live que eu fiz, onde eu conto um pouco da minha história. A live que eu fiz semana passada, eu falei exatamente sobre isso. Sobre essa meditação ativa, sobre exercitar esse estado de presença para ativar a nossa luz interior, que é a própria essência do Eremita, tá bom? Autodescoberta. Faça alguma coisa que seja voltada para você, alguma terapia, de terapia holística, enfim, mas é para você se cuidar um pouco mais na segunda-feira, olhar para si mesmo. Terça-feira, 5 de fogo. Um dia que fala de objetivos contraditórios, conflitos, tem discussões, tem picuinhas, pode ter fofoquinha, tá?
Então, uma semana para você, na segunda-feira, se você estiver bem equilibrado na segunda, na terça-feira nada vai te abalar, nada vai te afetar. Você vai passar incólume por essas discussões, essas desavenças. Então, por isso é tão importante na segunda você focar nesse descanso do guerreiro, nesse seu equilíbrio pessoal. Porque na terça vem aí um dia mais desafiador, tá? Pode ter algumas provocações, alguns conflitos iminentes, mas não entre em brigas, tá? Não é para entrar em briga, não vale a pena. Lembra que a gente falou? Tem brigas que não valem a pena. É esse o caso aqui. Quarta-feira, Cavaleiro de Terra. Termine as coisas. Nada de ficar deixando pendências. Então, na quarta-feira, talvez você fique meio assim: ah, deixa lá, quinta-feira eu termino, sexta-feira eu termino, vou postergando, empurrando com a barriga. Não, termina agora, né? Não ficar adiando. Você fala assim: ah, não, vou desmarcar a consulta, depois eu marco. Putz, daí essa consulta que você desmarcou, agora só depois, daqui a 2 meses, tá? Por exemplo. Então, o que tem que fazer, faça agora. Honre seus compromissos. Se tá marcado, mesmo que tá com preguiça, vai lá, tá? Vai, não adie mais. Quinta-feira, Rei de Água. Abra seu coração e a mente para quem está à sua volta. Na quinta-feira é aquele dia de mais amistosidade, de mais leveza. Talvez você encontre com os amigos, com alguns parentes, né, familiares. Então é um dia de aproveitar um pouco mais essa afetuosidade, tá? Pode estar relacionado também com eventos culturais. Ah, eu vou no cinema, eu vou num teatro, vou aproveitar, né, para me nutrir emocionalmente através da arte, da contemplação, tá bom? Então, muito favorável para isso, um dia mais leve. E isso só é possível você sair com a galera, você ter esse dia leve, porque você fez o que tinha que fazer, você não ficou postergando, tá? Não ficou pendências, você finalizou pendências e aí flui com mais facilidade na quinta. E na sexta-feira, 5 de água. Sexta-feira, as coisas não ocorrem do jeito que você esperava. É o famoso, né? Para de chorar o leite derramado. Às vezes derrama mesmo. E o que a gente faz? Limpa o fogão. É isso, não é? Então, tem uma questão de não ver o lado positivo da situação, mas veja o lado positivo. É o tipo de bênção oculta. Às vezes, derramou o leite no fogão, e aí eu vou ter que parar e vou ter que limpar o fogão, e por conta disso eu me atrasei no trabalho. Pensa nisso como uma bênção oculta. De repente você se atrasou para o trabalho e isso te impediu de sofrer um acidente, por exemplo, sendo dramática, tá? Mas então, entenda que algumas dinâmicas do universo são assim, nem sempre acontece do jeito que a gente quer, porque o que a gente quer não é necessariamente o que a gente precisa, tá? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. Amanhã eu posto os vídeos signo a signo. E se você quiser agendar o seu atendimento particular comigo, meu contato está na descrição do vídeo. Muito obrigada e até amanhã.